Gênesis, capítulo 1. A criação do céu e da terra, de tudo o que nele se contém. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estava debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus: ajunta-se as águas debaixo dos céus, num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra árvore verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente, conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Foi a tarde e a manhã o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para os tempos determinados e para dias e anos. E sejam para luminares a expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus o pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia quarto. E disse Deus: produza águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voe as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, os répteis de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus o abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai-vos e achai as águas nos mares,
e as aves se multiplicaram na terra. E foi a tarde e amanhã o dia quinto. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado, répteis e bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus o abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se mova sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a terra, que dá semente que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore que há fruto de árvore, que dê semente, servo-ás para mantimento, e todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento, e assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde, e viu Deus que tudo que tinha feito era bom. Eis que era muito bom. E foi a tarde e amanhã o dia sexto.